Olá a todos! Está começando o Solar em 15, o programa de entrevistas ao vivo da AB Solar, que acontece sempre 15 para meio-dia, para você sair mais bem informado para o seu almoço. E o assunto de hoje é hidrogênio verde, que tem atraído a atenção do mundo todo pelo grande potencial de descarbonização. Segundo a McKinsey & Company, o hidrogênio verde tem o potencial de representar de 12 a 22% de toda a demanda de energia no mundo até 2050. E ao longo dessa live, você pode enviar suas dúvidas sobre o assunto no chat da rede social que você estiver assistindo e nós vamos responder ao vivo. Vamos ver se já deu um tempo do pessoal entrar em todas as nossas redes sociais. Aí, parece que já foi em todas. Então, eu já quero chamar aqui a nossa convidada. E para quem acabou de entrar, vou lembrar que o assunto de hoje é hidrogênio verde ou simplesmente H2V, como está sendo chamado hoje em dia. E para falar sobre esse tema, eu chamo a Marília Rabassa, coordenadora do grupo de trabalho de hidrogênio verde da Solar. Bom dia, Marília. Que bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Camila. Obrigada. O prazer é meu de estar aqui, né? É muito bom estar aqui para a gente falar desse tema que está tão em pauta no setor elétrico. Queria agradecer a você e a AB Solar por me convidar para participar dessa conversa. Marília, então, vamos começar do começo? Conta pra Vamos. gente o que é o hidrogênio verde e por que, afinal, ele é considerado verde. Ótimo. Vamos lá. Então, para explicar sobre o hidrogênio verde, primeiro eu queria falar sobre como o hidrogênio é produzido hoje, né? Que é o de origem fóssil e que corresponde a mais de 95% do hidrogênio que é consumido hoje no mundo. E ele a gente chama de hidrogênio cinza, tá? O hidrogênio cinza, que é o hidrogênio tradicional, né, de hoje em dia, ele é produzido principalmente a partir da reforma do gás natural. E como ele usa um combustível fóssil em seu processo produtivo, ele emite uma quantidade relevante de gases de efeito estufa para ser produzido, tá? Já o hidrogênio verde, ele é resultado de um processo que a gente chama de eletrólise da água. E ele utiliza como insumo somente dois insumos, tá? Água, né? E energia elétrica renovável. A energia elétrica renovável, ela é usada, né, nesse processo para quebrar a molécula da água, separando, né, H2O, separando em hidrogênio e oxigênio. E esse processo não tem nenhuma emissão de gases de efeito estufa. Então é por isso que a gente chama o hidrogênio de nesse processo de hidrogênio verde. E, Marília, conta pra gente quais são as principais aplicações do hidrogênio verde no mercado? Olha, o hidrogênio, ele é aplicado, ele é usado em diversas aplicações da indústria, tá? Um dos exemplos clássicos é em refinarias, porque o hidrogênio é utilizado na produção de derivados de petróleo, né? Mas ele também é usado para a produção de amônia, que é utilizado em diversas aplicações da indústria química, mas também de fertilizantes, né? Que é um grande insumo, né? Que o Brasil consome, né? Ele pode ser usado na indústria siderúrgica, de cimento, cerâmica, vidro e até para produzir combustíveis sustentáveis de aviação. Isso sem considerar as novas aplicações que ainda vão surgir para armazenamento de energia, né, entre outros, para aquecimento, etc. Ou seja, ele é o caminho, né, o hidrogênio verde, dessa descarbonização de diversas indústrias que são relevantes. E é por isso que as empresas estão cada vez mais interessadas no tema e na produção desse insumo. Agora, uma dúvida minha mesmo: muita gente se refere ao hidrogênio como combustível. E ele não é só um combustível, então, pelo que você está falando, né? Ele é mais do que um combustível. Como que a gente pode chamar esse hidrogênio assim, um sinônimo para ele, da melhor forma? Olha, eu gosto de chamar o hidrogênio como um vetor energético, né? Ele pode ser utilizado tanto como combustível mesmo, né, para transporte, mas ele vai ser usado como insumo. A verdade é que ele é um grande vetor energético. Ele é uma fonte de energia, né, que é utilizada em diversos processos produtivos. Então tá aí, gente. Se quiser falar um sinônimo de hidrogênio verde, pode ser vetor energético, não apenas combustível. Exatamente. Marília, olha só. Agora que a gente já tem esse panorama do hidrogênio verde, vamos falar um pouquinho de perspectivas. Quais são as perspectivas para o mercado do H2V aqui no Brasil? A gente já está em condições de realizar operações com hidrogênio verde? A gente já tem projeto em andamento? Como que a gente está? Porque a gente está no comecinho, né?
Não, legal. Quando a gente fala de Brasil, né, a gente está falando aqui de uma matriz energética predominantemente renovável e de baixo custo, né? O Brasil tem energia renovável muito barata. Então, por isso, o Brasil ele é amplamente conhecido como um dos maiores produtores potenciais de hidrogênio verde competitivo no mundo. Essa competitividade, ela foi inclusive reforçada por um estudo da Bloomberg New Energy Finance, que lançou um estudo no ano passado, mostrando o Brasil como um dos 5 países que tem o potencial de apresentar um preço competitivo para o hidrogênio verde em relação ao cinza até 2030. Tá? Considerando aqui a nossa grande disponibilidade de energia renovável, né, o grande fator de capacidade que o Brasil tem nessa energia renovável, né, a nossa energia solar tem fatores de capacidade incríveis, né, entre outras fontes também. A capacidade técnica do Brasil para produzir hidrogênio verde é atualmente cerca de 108 gigawatts em capacidade de eletrolisador, né? Isso é capaz de produzir uma demanda, uma produção, né, para atender uma demanda de 19 milhões de toneladas por ano de hidrogênio verde. Isso significa, né, se a gente conseguir de fato produzir tudo isso, é que a gente vai dobrar a carga atual do nosso sistema interligado nacional, né, a nossa matriz elétrica, para a produção do hidrogênio verde, né? Para isso, o Brasil ele vai precisar fazer bastante investimento, né? Então, o Brasil precisa tanto acelerar a sua expansão da matriz renovável, mas também da infraestrutura de energia elétrica, em pelo menos 7% ou 3% ao ano, né, a mais do que a expansão anual que a gente tem hoje, que fica em torno de 4% ao ano nos últimos anos, né? Então, assim, a gente precisa realmente investir nesse setor, né? Falando sobre os projetos, a gente já tem alguns projetos em operação. Hoje, esses projetos eles são de pequena escala, né? São projetos de P&D, e projetos que são utilizados para estudar essa viabilidade, né, dessa tecnologia, que ela não é nova, né? Ela é uma tecnologia que existe há bastante tempo, mas agora, né, o mundo está se empenhando a escalá-la, né? Então, fazer esses projetos de hidrogênio verde em grande escala, né? A Cela, que é a empresa que eu trabalho, ela fez um levantamento que identificou mais de 56 projetos de hidrogênio verde no Brasil, e eles estão divididos em 3 estados, ou seja, quase todo o Brasil, né, mais da metade dos estados brasileiros, tem pelo menos um projeto de hidrogênio verde em desenvolvimento, né? Mas vale ressaltar que a maior parte desses projetos, cerca de 60%, eles ainda estão em fase de MOU, né, um memorando de entendimentos, ou seja, eles estão em fase inicial, né? Mas isso confirma bastante o interesse nessa área, né? E esses 56 projetos são projetos de grande escala também. Então, assim, a gente vê que esses projetos eles estão iniciando, a gente tem um potencial incrível, né? Mas eles são projetos que vão se desenvolver aí nos próximos de 3 a 5 anos, né? Sendo que a gente tem visto bastante interesse para a implantação desses projetos aqui no Brasil por conta de todas essas características. É aquela questão que me lembra muito o começo da energia solar, que nunca foi uma fonte nova, né? Sempre foi uma coisa que existiu no mundo. Mas no Brasil, quando estava bem no começo, em 2012, o pessoal ainda pensava, será que vai crescer? E olha como é que a gente está hoje. Então, a gente pensando no futuro do hidrogênio verde, a gente vê que se seguir esse caminho da energia solar, a gente ainda tem muito o que conseguir. E falando um pouco assim dessa procura por uma evolução, por mais investimentos, um ponto importante é que a Absolar, junto com outras associações do setor elétrico, assinou o Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, justamente como forma de acelerar o desenvolvimento do mercado brasileiro de H2V, tanto para exportação quanto para consumo doméstico. Então, Marília, conta para a gente o que os estados e municípios ganham fazendo parte desse pacto. Perfeito. Os objetivos centrais aqui do Pacto para o Hidrogênio Renovável são a gente contribuir para a definição de um arcabouço regulatório para o hidrogênio renovável, né? Desenvolver um mercado de aplicação desse hidrogênio, promover desenvolvimento socioeconômico por meio dessa economia do hidrogênio, disseminar as oportunidades, né? Tanto as empresas que estão associadas e a sociedade brasileira como um todo, e aumentar a competitividade da produção desse insumo aqui no Brasil, né? Ou seja, participando do pacto,
tanto estados quanto municípios, eles vão contribuir para o desenvolvimento desse setor, mas também direcionar os investimentos relacionados a hidrogênio verde para suas localidades, né? Então, a gente entende que essas entidades, né, esses estados e municípios, são apoiadores, né, dessa iniciativa, e as empresas vão se direcionar também para essas localizações que serão mais atrativas para a implantação dos projetos. Então, seria bem interessante, né, cada vez mais termos estados e municípios fazendo parte do Pacto para o Hidrogênio Renovável também. Com certeza. E olha só, gente, o tempo passa muito rápido. E Marília, para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o grupo de trabalho que a Absolar tem exclusivamente para hidrogênio verde, o qual você é coordenadora. Então, quais temas estão sendo tratados e como que o associado pode fazer parte desse GT? Perfeito. As metas desse ano do GT de Hidrogênio Verde são muito interessantes, né? Elas consistem em promover incentivos regulatórios e tributários para o hidrogênio verde no âmbito estadual e federal, porque isso é essencial para que essa indústria nascente aqui no Brasil se desenvolva e se consolide, né? Incentivar a criação de política de demanda de longo prazo para o hidrogênio, porque a gente precisa de consumidores de hidrogênio, né, aqui no Brasil, e também parcerias, né, externas, internacionais, para que a gente consiga escoar e vender esse hidrogênio produzido aqui no Brasil, como, por exemplo, através de leilões, mandatos de mistura, entre outras iniciativas, né? E também fomentar condições de maior volume e competitividade em financiamentos para a produção de hidrogênio, que o financiamento também vai ser ideal para esse mercado se desenvolver. Então, para fazer parte, né, do grupo de trabalho de hidrogênio verde da Absolar, basta ser associado, né? Você precisa se inscrever no grupo do GT de hidrogênio verde na plataforma do GluUp da Absolar, e nós realizamos reuniões mensais para debater esses temas que são essenciais para o desenvolvimento do mercado, colher contribuições. Então, é um grupo bem participativo, em que a gente escuta todos os associados para desenvolver esse mercado. Então, para participar é bem fácil, e eu convido todos vocês a fazerem parte. E Marília, só para finalizar rapidinho antes, gente, dia 3 de abril, vamos ter um evento especial, H2V e Armazenamento Absolar, que vai acontecer na Fiesp, na sede da Fiesp em São Paulo. Marília, você me ajuda a chamar o pessoal para se inscrever para esse evento? Perfeito! Esse evento vai ser muito interessante, vai ser na Fiesp, a gente vai falar de armazenamento de energia e hidrogênio, e na parte de hidrogênio, a nossa ideia é trazer tanto, né, falar um pouquinho das perspectivas regulatórias que a gente tem para o hidrogênio, né, com algumas autoridades, como que está a regulamentação, né, desse setor, e também falar de casos práticos, né, de aplicações de hidrogênio no Brasil para a indústria. Então, basta você se inscrever, né, no site h2 e armazenamento.org.br, né, e participar com a gente, vai ser uma discussão bem rica. Esse site que a Marília acabou de falar, a gente vai colocar também aqui no chat da nossa live. Então, Marília, muito obrigada por ter participado aqui, tirado todas as dúvidas. Hidrogênio verde é um tema importantíssimo que está super em alta. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço, é sempre um prazer ter essa conversa. Muito obrigada pelo convite e obrigada a vocês que estão assistindo. E obrigada realmente a você que nos acompanhou pela sua rede social preferida. Coloque nos comentários aqui quais temas que você gostaria de ver nos próximos Solar em 15 e nos vemos na próxima. Até mais!